João não era pai porque Jesus foi concebido de Maria pelo Espírito Santo. Só que Maria era da descendência de Levi. Quem era da descendência de Davi era José. É verdade. Agora entenda como Deus trabalha. Olha aí. Para confundir a mente, Jesus só era filho de Davi por causa de José. Entenda como Deus começa a trabalhar. E quando Deus começa a falar sobre José, eu me lembro quando o apóstolo Paulo ele vai começar a falar sobre quem nós somos no reino de Deus. E ele vai falar assim: vocês gentios, porque não somos a nação de Israel, ele vai falar: vocês gentios são como oliveira brava enxertados na videira. Ou seja, vocês agora têm direito à salvação porque Israel me negligenciou. Vocês são filhos adotivos, são meus filhos adotivos. Deus nos adota por causa de um erro de Israel. E agora quando ele vai falar de José, vai falar que o anjo vem a uma mulher virgem, esposa de alguém da casa de Davi. Porque a referência a Davi? A referência a Davi é para nos lembrar que, voltando ao versículo anterior, não tem como promessa se cumprir sozinho. É por isso que quando o anjo sai de Maria, ele vai falar também com José: José, não desampare Maria, porque foi eu que falei com ela. Aleluia! Foi eu quem disse para ela que ela estaria grávida. Olha aí. Era necessário também, José. Não tinha sangue, não tinha genética, não tinha DNA, mas por causa de José a promessa se cumpre. Não é seu amigo, não é seu parente, você nem vai com a cara dele, mas ai de você que criar inimizade com quem está do seu lado. Glória a Deus! A promessa só se cumpre em união, em cumplicidade. Eita, Jesus! Jesus vai dizer que reino dividido não subsiste. Meu Deus! Reino dividido não cresce. Meu Nós papai! queremos que a promessa se cumpra sozinho. Eita Deus! Achando que ele sozinho Deus vai cumprir tudo, Deus vai realizar tudo. Como é que você prega o evangelho, pastor? Como é que você prega o evangelho? Como você evangeliza, como você louva, meu missionário, sozinho? Meu Deus! Imagina a igreja vazia para quem eu prego. Eita Jesus! Imagina a igreja vazia. Abre a caixa de ferramenta! E aí, no final das contas, fala: eu estou louvando para Deus. Eita Deus! É forte! É o melhor argumento, eu estou louvando para Deus. E não tem ninguém em volta dele para auxiliar, para ajudar, para caminhar junto. E aí, no momento da fraqueza, no momento da queda, no momento da desilusão, sabe o que ele faz? Exatamente o que vocês estão fazendo, nada. Não tem quem aconselhar, não tem quem falar, não tem quem caminhar junto. Promessa não se cumpre sozinha. E ele continua. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, pois o Senhor é contigo. Glória a Deus. Pastor, enquanto eu passava por esse versículo, eu achei muito interessante como o anjo fala para ela: alegra-te, muito favorecida. E quando a gente olha para Maria, uma mulher virgem, de uma boa família, uma boa índole, é fácil se achar favorecido. Eu olhei para diante de mim e eu falei: se o anjo descesse hoje para falar comigo, será que ele me acharia favorecido? Será que ele acharia graça em mim? Se o anjo descesse hoje, será que ele só ia falar: Mateus, só alegra? Meu papai! Ou será que ele ia falar: muito favorecido? Mateus, se alegra, Deus olhou para você. Vai doer, mas vai curar! Se alegra porque Deus está olhando para você. Aleluia! Ou será que o anjo já desceria me dando uma parada para me tomar vergonha na cara e melhorar? Olha aí, Deus! É fácil a gente olhar para Maria e até querer o anjo falando com a gente. Mas será que estamos tomando a posição de favorecidos para que Deus olhe para a gente? Será que a nossa postura, a nossa decisão, o nosso caminho,
o nosso agir, o nosso tratar. É como de alguém que se acha, que se porta favorecidamente diante de Deus. Alguém que Deus possa olhar lá do céu e assim como olhou para Maria falar: não vejo ninguém, mas aquele dali eu posso usar. Aleluia! Porque Maria não era a única mulher do seu tempo. Ela não era a única virgem do seu tempo. E muito menos a única pessoa que iria se casar. Mas Deus olhou para Maria. E não só olhou, se agraciou dela ao ponto de chamá-la de favorecida. Glória a Deus. E olhando para dentro de você nesse momento, será que Deus ele olharia para você e diria de você o mesmo? Será que nós seríamos o mesmo de Deus se agraciar pela nossa vida? Será que haveria honra ao anjo se apresentar a nós e falar: se alegre porque não achei falha em você? Assim como falou de Maria? Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito, pois-se a pensar o que significaria esta saudação. Entenda uma coisa: promessa, chamada, ministério que não traz pelo menos muita dor, pelo menos muita dor, muito sofrimento, muita perturbação, considere, como a palavra de Deus diz, anátema, falso, sem verdade. Espírito Santo de Deus. Já vi muita gente falando que o evangelho para ele era fácil, porque como ele dizia: eu abracei o que Jesus falou, meu fardo é leve para você carregar, mas não quer dizer que não haja sofrimento. Meu Deus. Ele é leve depois que você se acostuma com ele. Não é Jesus tirando do seu fardo e falando: deixa que eu carrego o peso e você vai tranquilo, não. Meu fardo é leve, se acostume com o seu fardo, porque eu estou te auxiliando. Eu caminho ao seu lado, eu seguro a sua mão. Maria perturbou-se muito, porque um anjo foi até ela. O anjo estava indo entregar para ela uma promessa, um chamado, algo que seria para ela trabalhoso. Olha aí, Ela perturbou-se. Chamada que não te perturba, que não tira seu sono, que não te traz tormento, porque você precisa melhorar, você precisa tratar, porque você está tratando com as coisas de Deus. Chamado que não te traz peso, não te traz dor. Não considere nem chamado. A gente começa a entender por que Maria se perturba. O que estava para ser entregue na mão de Maria era o próprio Filho de Deus. É normal se perturbar com a grande chamada. É normal se perturbar com grandes coisas que Deus irá nos entregar. O que não é normal é olhar para a chamada, olhar para o peso, olhar para a dor e querer fugir dela só porque está doendo. É Deus, aleluia. Eu querer abrir mão por causa dos calos. Verdade, Deus. Glorificado seja o teu nome, Pai. Tem um livro que virou um filme, que é muito bom, Aleluia. que diz o que Jesus faria no meu lugar. Eu comecei a ter um hábito, pastor. Eu comecei a ter um hábito para mudar meus maus hábitos, para mudar minha forma de pensar, de viver. E certo dia Deus palestrava comigo sobre aquela frase bem bobinha que a gente fala para as crianças: quando você mentir, não olha para o lado para ver se alguém está olhando, olha para cima. E Deus começou a palestrar isso comigo. E eu comecei a olhar para dentro de mim, pastor, sabe por quê? Porque eu tinha um hábito que eu me engrandecia, que era de jejuar todos os dias. Ano passado eu jejuei 200 dias, pastor. Jejuei quase o ano inteiro. 200 dias não, mais de 200 dias, quase 300. Quase o ano inteiro eu passei jejuando. E eu achei que isso estava me fortalecendo, na verdade estava me matando. Porque a palavra de Deus ela vai dizer: vigiai e orai. Ela primeiro diz vigia.
Primeiro trata de quem você é. Primeiro muda a sua cultura. Meu Deus! Primeiro seja santo antes de você buscar a minha face. Deus. Quando Moisés ele vê a sarça ardente, ele fala: vou tocar porque eu nunca vi isso. E aí o Senhor fala: calma aí, tira as sandálias, porque este lugar é santo. Meu Deus! Ele está falando: antes de se achegar a mim, se santifique. Antes de se achegar a mim, olha se há santidade em você. E eu achava que o jejum estava me santificando, negativo. Sabe por quê? Porque a minha forma de ser, a minha forma de existir, os ambientes em que eu entrava, eu me adaptava ao ambiente. Eu me adaptava às situações e não me adaptava bem. Não me adaptava com a postura de um servo de Deus. E muitas vezes eu olhava para dentro de mim e falava: cara, esse jejum não está me mortificando tanto quanto deveria. Deus. Jejum é algo que precisa matar a minha carne e não está tendo esse efeito. Aleluia. E eu parei, cessei e falei: Deus, eu preciso entender isso. E Deus começou a palestrar isso comigo. Ele começou a palestrar comigo como eu deveria portar, como eu deveria viver, como eu deveria agir, como eu deveria falar, como eu deveria viver, como eu deveria ser, como eu deveria pensar. E quando ele começou a palestrar comigo, o jejum ele começou a ficar de lado, porque eu tinha tantas coisas dentro de mim que eu precisava mudar, que o jejum virou segundo plano. E aí eu voltei para o versículo: vigiar e orar. Eu falei: vamos por parte então. Primeiro a gente vigia, depois a gente ora, depois a gente jejua, sobe monte, depois a gente faz fogo descer do céu. Aleluia! Coisinha de cada vez. Um atrito, pastor, dentro do meu lar. Uma brigaiada comigo, com a minha esposa. Eu falei: cara, isso está estranho. Não era para ser assim. Eu aqui jejuando todos os dias em minha casa desse jeito, no meu lado desse jeito. Tem alguma coisa estranha? Tem alguma coisa bagunçada aí? A bagunçada era eu, pastor. Eu estava precisando melhorar a minha forma de viver, a forma como eu falava de Deus, a forma como eu pensava em Deus, a forma como eu orava. Porque nós achamos que orar, nós achamos que viver pode ser de qualquer forma. Eu vou lá, trabalho, acabei, ganhei meu dinheiro. E onde está o exemplo? Prestem bem atenção. Quando o anjo ele fala com Maria que ela daria a luz, José diz assim no seu coração: vou deixá-la secretamente para não envergonhar. Vou deixá-la secretamente para não envergonhar. Isso tudo porque Maria era uma mulher de índole, uma mulher de postura, uma mulher que dava exemplo. Alguém bem de sociedade. Então quando José diz: vou deixá-la secretamente para não envergonhar, é porque ela não era como qualquer outro. Era alguém que dava exemplo, alguém que tinha postura, alguém que tinha o Espírito Santo. Alguém que quando José olhou, ele não se apaixonou pela beleza, ele se apaixonou pela presença de Deus. Aleluia! Então quando ele pensa na mente dele que ela poderia tê-lo traído, ele fala: uma pessoa como essa não pode ser envergonhada, ou largá-la secretamente, para que não cause escândalo. Preste bem atenção. Era alguém que, ao olhar de fora, era alguém que, ao olhar de longe, você diria que verdadeiramente era uma mulher de Deus. Era alguém que dava exemplo. Por isso que eu estou falando: primeiro vigia, depois ora. E quantas vezes vamos ao nosso trabalho e saímos de lá e somos igual 007? Ninguém nem sabe que é. Meu Deus! Quantas vezes entramos e saímos de ambiente sem nem mesmo falar de Deus? No meu trabalho, todos sabem, sempre souberam que eu sou cristão. E certa vez, dia de sábado, eles sempre colocam música para tocar e é sempre música secular. E certo dia alguém colocou um louvor gospel lá para tocar, um louvor. E quando colocou para tocar, gritaram na hora: Mateus, abaixa o som aí, por favor. Eu falei: não sou eu não. Aleluia! Porque eles imaginavam que a única pessoa em todo aquele ambiente de 40 funcionários, a única pessoa que teria a capacidade de colocar o louvor seria eu.
seus amigos de trabalho muitos crentes, tá? Naquele ambiente tem muitos crentes, muitos de várias igrejas, mas o único que colocaria louvor seria eu. E por que logo Mateus? Por causa da postura, da diligência, da forma de tratar. Porque eles já viram o Deus que existe na minha vida, que habita em mim. Aleluia. Agora imagine a seguinte situação. Ninguém sabe nem que eu sou crente. Toco no louvor lá. Eu seria o último a ser olhado. Eu seria o último que ele falaria. Só que a postura de homem e mulher de Deus não pode estar presente de quatro paredes de uma igreja. Meu Deus! Falar de Deus não pode ser em cima, apenas em cima do altar, quando todos os olhos estão para mim. Verdade. Falar de Deus precisa ser nos ambientes que ninguém gosta. Deus, aleluia. Falar de Deus precisa ser em lugares que ninguém gosta. Eu tenho uns colegas lá que se dizem crente, que certo dia eu estava até pensando, eu falei, cara, que estranho, esses camaradas crentes que xingam, que falam um monte de besteira. Eu falei, rapaz, esse negócio é estranho, é complicado. E aí hoje um deles até brincou lá e ele falou assim, cara, os assuntos de Mateus, não olha para uma mulher que passa na rua, não fala de ninguém que passa, não fala mal de ninguém, mas a moto que passou aqui ele elogiou. Falei, porque a moto era bonita, né? O homem que estava em cima da moto, o motão. Falei, a moto era bonita. Ele, mas cara, quando passa uma mulher aqui na rua, alguma coisa se vira até descosta. Eu falei, mas eu gosto de moto. A postura que nós precisamos tomar, a forma como nós devemos agir. Quem somos nós quando os olhares não estão nos olhando? Quem somos nós quando Deus não está nos olhando? Porque a gente olha sempre para os lados. Quando vai fazer alguma coisa de errado, olha para um lado, para o outro, não tem ninguém olhando. Mas a postura que eu comecei a tomar quando Deus palestrou comigo foi de olhar para o céu e falar: o Senhor ainda está aí. Aleluia! E o Senhor precisa ser quem testifica da minha vida. Glória a Deus. Assim como hoje chegou e falou agraciada, Deus precisa testificar da minha vida. Glória. E ele continua. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Achaste graça diante de Deus. Olha para dentro de você, fecha o olho um minutinho. Olha para dentro de você nesse momento. Pensa se Deus acha graça em você. Se olhando para dentro de você, se Deus acha fervor, acha motivos para te usar. Olha para dentro de você e veja se Deus, Ele acha alguém que Ele possa usar. Se Ele acha uma vida que Ele poderia usar sem arrependimentos. Olha para dentro de ti e pense se existe graça, se existe um coração sincero, se existe uma alma contrita, ou se você é mais um esquenta-banco que vem na igreja e quando sai daqui esquece até que é crente. Meu Deus, olha aí. Deus, aleluia. Meu Jesus. Nós temos sido alguém que quando as pessoas passam na rua por nós, elas dizem, como diz a mulher que fez a casa para Eliseu: verdadeiramente passa ali um homem de Deus. Ou como falam lá quando Mateus, discípulo de Jesus, antes de ser discípulo, quando ele passava, olha o ladrão passando, o cobrador de impostos do ladrão. Quem nós somos para a sociedade que nos serve? Deus. Aleluia. E ele continua: eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este reinará para sempre. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Conceberás e darás à luz a um filho. Deus
Nós temos a mania de achar que Deus, para Ele fazer algo na nossa vida, Ele tem que fazer coisa grande. Não, se Deus vai fazer na minha vida, Ele tem que já separar um estágio, coisa grande na minha vida, coisa grande. Olha só como é que Deus faz na vida de Maria. Eis que conceberás e darás à luz a um filho. Seu nome será Jesus. A promessa dela finalizou. Qual é a única coisa que ela precisa fazer? Conceber. A única coisa que Maria precisava fazer era conceber. Só isso. Olha que promessa mais simples. Darás à luz, conceberás, seu nome será Jesus. A promessa dela está finalizada. Mas aí que vem a grande parte. Este que você conceberá, essa promessa que Deus plantou no seu coração, aí ele vai falar: este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Agora perceba, a única coisa que Maria precisava fazer era conceber. Só que a concepção dela trazia o chamado de uma vida inteira. Aleluia. Trazia o peso de uma vida inteira. Trazia o peso do Filho de Deus sobre a vida dela. Porque agora sobre ela estava a responsabilidade de criar, de formar, de educar o Filho de Deus. Sempre começa pequeno. Não ache que a sua chamada vai começar grande. Não ache que você vai começar fazendo algo grande. No começo é sempre só conceber. Aguardar lá longos 9 meses. Ver só a barriga crescendo por longos 9 meses. Esperar o tempo passar por longos 9 meses. E aí concebeu, a promessa está pronta? Negativo. Tem mais 30 anos de você aprendendo como a promessa vai funcionar. Tem mais 30 anos de você tratando com a sua promessa e com Deus, para Deus começar a fazer a promessa funcionar. E tem um monte de gente, pastor. Eu lembro que a primeira vez que Deus prometeu na minha vida, a primeira vez eu tinha 7 anos. 7. Já fazem 20 anos da primeira vez que Deus prometeu. Estou perto, mas se fosse estou chegando. Mas já se fazem 20 anos da primeira vez que uma mulher de Deus usada olhou para mim e falou: Deus vai te usar muito. Você vai ser profeta sobre a terra. Já fazem 10 anos. Já fazem 10 anos que eu lembro que um homem, após uma pregação numa igreja, ele se chegou e falou: Mateus, enquanto você pregava, Deus me mostrava saindo das suas bocas letras de ouro. A Bíblia saíam letras de ouro. E da sua boca saía a palavra de Deus em forma de ouro para o povo. Já fazem quase 20 anos que Deus me deu um sonho. E nesse sonho Deus me mostrava eu abrindo mão. Pastor. Eu lembro desse sonho como se eu tivesse sonhado essa noite. Deus me dando um sonho e Ele me mostrando o céu. Ele falando: se hoje você quiser, você pode entrar. Eu lembro que eu tinha 8 anos. E eu lembro virando para o anjo do Senhor, olhando para o céu e eu falando: Senhor, eu posso entrar? E Ele falando: pode. E eu lembro que eu virava para Ele e falava, e quando eu olhava para trás, eu via as almas se perdendo. Eu via as almas que não conseguiram entrar no céu. E eu virava para Ele e falava: Senhor, eu não vou entrar no céu não, porque eu ainda preciso ajudar muitos a conquistar esse mesmo céu. Aleluia! 20 anos, pastor, esperando a promessa se cumprir. Há 2 anos atrás, 2022, janeiro, eu meio fraco na presença de Deus, quase afastado, sem orar, sem buscar, sem nada, indo à igreja aos domingos, eu olho lá. E eu lembro do Senhor falando no meu coração: ainda esse ano eu te tiro daqui. Sou carioca de nascença, 22 anos no Rio, sempre. E Deus falando assim: hoje, esse ano eu te tiro daqui. Passou um mês e Ele falou: esse ano você casa. Eu falei: você tá doido?
janeiro, fevereiro já eu casar. Sempre falei que para mim casar é pelo menos 2 anos de namoro, eu preciso conhecer a pessoa, preciso entender, preciso vivenciar. Deus! Eita, papai. É assim, ó. Maio de 2022, eu tive uma proposta daqui de São Paulo para vir no Rio, de vir fazer uma cobertura de férias. Em maio eu vim, em junho comecei, em agosto a cobertura de férias finalizou. Meados de agosto eu conheci minha esposa, oramos um mês, ficamos um mês noivos, casamos no terceiro. Meu carro gosta assim, ó. Aleluia! E eu não entendia o que estava acontecendo. Mas eu sabia que Deus já havia falado comigo das mudanças, do tratar, da forma de agir. Aleluia! Promessa que não traz perturbação, não traz dor, não traz sofrimento, não traz choro, não traz saudade. Não é uma promessa. Nossa, é verdade, Deus! Aleluia! Vamos finalizar. E respondendo, disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com tua sombra. Por isso também este santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Antes da promessa começar, descerá sobre ti o Espírito de Deus. Aleluia! Descerá sobre ti a unção. Você primeiro será revestido. Você primeiro será transformado. Você primeiro receberá o Espírito Santo, para depois a promessa começar a ser gerada. Primeiro Deus te enche, depois Ele começa a te usar. E Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já 6º mês daquela que se dizia estéril. Daquela que se dizia estéril. Isabel era estéril, Maria não. Deus faz gerar um terreno estéril e um terreno fértil. Deus faz a promessa acontecer em terreno estéril e em terreno fértil. Deus usa terreno estéril e terreno fértil. E o que faz Deus usar? Só basta Ele querer. Aleluia! Não é o seu rostinho bonito, não é a sua faculdade, não é o seu doutorado, não é a sua teologia. Porque até um ano atrás eu falei, eu acho que eu vou fazer teologia. Preciso voltar a pregar, Deus já está falando, vou fazer uma teologia para me auxiliar. Eu acho que não deu um mês. Eu me perguntando para Deus. Deus mandou um pastor, sei lá da onde. Ele virou para mim e falou assim: olha só, você está pensando em fazer teologia, não tá? Deus está falando, não faz, porque seu nariz vai crescer e Deus vai parar de te usar. Eu falei, Deus. Então, aí esse caminho eu já não sigo mais. Não é o meu doutorado, minha teologia, minha língua bonita, os meus muitos livros de estudo. Nada disso faz Deus me usar. Mas quando Ele quer... Aleluia! E chegamos no versículo do tema. Porque para Deus... Glória a Deus. Porque para Deus não haverá nada impossível em todas as suas promessas. Porque para Deus não haverá nada impossível em todas as suas promessas. Promessa boa mesmo, é aquela que você não tem a mínima capacidade de realizar. Quer saber se a promessa é de Deus? Quer saber se foi Deus que falou? Olha para ela e vê se você não tem a mínima capacidade de realizar ela. Se você não tem possibilidade nenhuma de fazer, se você olha para ela e você fala, não dá. E aí você olha e você fala, eu acho que se eu trabalhar o trilho, trabalhar, não dormir, de segunda a segunda, eu acho que nem assim eu realizo. Fica tranquilo que aí Deus vai realizar. Deus não realiza nada natural. Deus trabalha no sobrenatural. Quando a gente chega no tema, porque para Deus não haverá nada impossível em suas promessas,
É porque Deus não trabalha com a nossa lógica. Deus não trabalha com a nossa sentença. Deus não trabalha com o nosso cerco. Deus só entra quando eu digo não posso mais. Quando eu olho e falo, é inalcançável. Como alguém pode conceber sem nunca ter estado com um homem? Como um mais velho de 90 anos pode gerar? Como isso? Como um jovem de 17 anos sonhando, tendo 2 sonhos que ele dominaria todo mundo, se torna governador sobre toda a nação? Como pode um homem que nunca viu chuva criar uma arca por 120 anos e pela primeira vez na humanidade chover? Porque Deus não trabalha com o natural. Ele não trabalha com o que as suas mãos podem alcançar. As mãos de Deus só vão onde a sua não alcança. As mãos de Deus só chegam onde a sua não vai. As mãos de Deus só tocam quando a sua promessa não é possível de você cumprir. Promessa boa é aquela que você não pode fazer. Promessa para se realizar é aquela que você não consegue realizar. Quer saber se foi Deus mesmo? É quando você não vê como fazer. Glória a Deus. Pode saber que Deus já está chegando. Em 9 meses ele chega aí para começar a realizar a promessa dele. Glória a Deus. E para dar fim a todo esse capítulo. Então disse Maria: aqui está a sua serva. Repita comigo: sua Serva. Sua Serva. Aqui está a sua serva, Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua Vontade. Maravilha. Eu gosto disso quando a igreja fala, que aí não cai só sobre mim. Que se cumpra em mim a sua vontade. Eu falar: Deus, me usa para pregar. É fácil. Deus, me usa para louvar. É fácil. Olha o que Paulo fala: ainda que entregasse o meu corpo para a salvação das almas. Agora imagine você no lugar dos discípulos, morrendo em prol do Evangelho. Se entregar para Jesus não é me entregar parcial. Eu me entrego quando eu subir no altar para pregar, para louvar. Quando eu descer do altar, eu volto para a minha vida monótona. Maria entregou o útero dela para Deus. Ela entregou o seu corpo para Deus usar. Ela não se entregou parcialmente. Deus, me usa, mas calma aí, o útero não, porque se meu marido descobrir. Olha o que ela fala: cumpra-se em mim segundo a sua vontade. José nem sabia do que estava acontecendo. José nem ouviu falar do que estava acontecendo. É a palavra que Paulo diz: antes me importa servir a Deus do que aos homens. Aleluia. Eu não posso me entregar parcialmente para Deus. Ou eu me entrego inteiro, ou eu não me entrego. Quando eu entendi, pastor, quando eu entendi, presbítero, quando eu entendi, missionário, o que Deus tinha para a minha vida, eu comecei a descobrir o que Paulo fala, quando ele diz: precisei me fazer escravo de Cristo por causa das almas. Ele perdeu o domínio sobre a fala, sobre seus pensamentos. Ele perdeu o domínio sobre para onde ele ia, como ele tratava, como ele falava. Paulo não dominava mais as suas vontades. Paulo não dominava mais o seu querer. Paulo era escravo de Cristo por causa das almas. Ele se entregou de corpo e de alma. Esse homem morreu por causa das almas. Ele foi um mártir. Mártir é todo aquele que morre por causa da cruz de Cristo. Para nos entregarmos, não podemos nos entregar parcial. Vou entregar a minha boca para Deus, mas os meus pensamentos não. Deus usa a minha boca para falar, mas eu penso no que eu quero. Tem um monte de crente lendo a Bíblia sobre livre-arbítrio. Lendo a Bíblia sobre que eu posso fazer todas as coisas que são lícitas, e esquecendo que quando você coloca a mão no arado, quando você se dispõe a fazer a obra de Deus,
Você não manda mais na sua vontade, no seu Fala, querer, Deus, no seu desejo, nos seus aleluia. passos. É, pai. Glória a Deus, aleluia. Para de achar que você se manda, que você É, pode, que Deus. você faz, que você Aleluia. vai. Grande Deus, aleluia. Para de achar que você ainda tem livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o mundo que escolhe o que ele vai fazer. Crente que é crente, servo que é servo. Prestem atenção no que vai Deus, falar. aleluia. Prestem bem atenção no que vai É, falar. Jesus, eu gosto assim, pai. Aqui está a sua serva, porque o servo não se manda, ele obedece o seu Senhor. Glória a Deus, aleluia. Cumpra em mim conforme a tua palavra. É Deus. Senhor, meu corpo está aqui, faz o que o Senhor quiser. Faz da sua forma. É para gerar, eu vou gerar. É para morrer, eu vou morrer. É para sofrer, eu vou sofrer. Mas eu sou o seu servo. Eu sou sua serva. Glória a Deus, aleluia. O servo não se manda. Aleluia. Verdade. E aí a gente olha pra gente e fala, Deus, por que tanta dor? É porque você não tem direito de escolher nem a paz. É Deus. O meu pastor tem uma frase que eu gosto demais. E depois que eu entendi a frase dele, eu comecei a não gostar tanto, porque eu comecei a sofrer um pouquinho disso também. Ele fala assim, depois que a gente coloca a mão no arado, depois que as provas começam, depois que Deus começa a usar, a gente não tem tempo nem para chorar. Eu até brinco com ele, tem que chorar andando, pastor, porque Deus não deixa nem a gente parar para chorar. Chora enquanto leva as chicotadas, chora enquanto sofre, chora enquanto vai sofrendo, chora enquanto as suas dores vão passando, porque você não vai parar. Depois que você começa, parar você não vai mais. É Deus. Aquele velho ditado, para trás nem para dar impulso. Sou sua serva. Faça em mim segundo o seu querer. Porque é muito fácil a gente falar. Porque para Deus não há nada impossível. Deus faz o impossível na minha vida. Glória a Deus. Mas para Deus fazer o impossível na vida de Maria, ela teve que falar exatamente isso. Enquanto os irmãos vão se colocando de pé, eu quero que os irmãos repitam isso comigo. Aleluia. Senhor, aqui está a sua serva. Cumpra em mim conforme a sua palavra. Vamos lá? Senhor, Senhor, aqui está a sua serva. aqui está a sua serva. Cumpra em mim a sua tua palavra. Não vamos nos entregar por parte. Não vamos nos entregar por uma porcentagem que nós achamos boas a Deus. Não vamos ser só parciais no Evangelho. Que possamos ser como os apóstolos e como o próprio Cristo. Entregar nossa vida, ainda que seja para a morte, ainda que seja para a dor, ainda que seja para o sofrimento. Sabemos que a nossa recompensa ela não será em terra, ela não será sobre esse chão. Mas como João diz no Apocalipse, há um galardão para todo aquele que crê e persevera nas palavras do Senhor. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.